Oi, então a ideia aqui é a gente dar uma olhada em complemento de 2. Entender como é que funciona, como é que se representa e os conceitos de adição com e sem sinal e overflow. No binário sem sinal, com 3 bits, por exemplo, vocês sabem que a gente pode gerar números com todas as combinações possíveis entre esses 3 bits. Então a gente consegue representar os números de 0 a 7. São 8 números então. A gente pode fazer um esquema interessante, que é dividir ao meio esse espectro de números que a gente tem e dar um significado diferente para metade deles. Então, o que era 7 passa a ser menos 1, o 6 menos 2, o 5 menos 3, o 4 menos 4. O que a gente está fazendo aqui não é nenhuma mágica, é simplesmente dando um novo significado àqueles conjuntos de símbolos que a gente tem. Para que isso? Para que a gente possa ter números negativos, representação de números negativos. Se chama complemento de 2 porque, por exemplo, com 3 bits, a gente tem 2 elevado a 3 igual a 8, que é o teto, então, da representação que a gente pode ter, né? Então, quer dizer que 7 pode entender que faltaria 1 para chegar nesse 8. O 6 faltaria um 2 para chegar nesse 8, e assim por diante. Essa que é a ideia do complemento de 2. Dá para fazer uma analogia parecida com números decimais mesmo. Aqui na direita eu coloquei números com 2 dígitos de 0 a 99. Também a gente podia atribuir metade deles como sendo negativos e fazer o 99 ser menos 1, o 98 menos 2, o 97 menos 3, seria uma representação possível, né, para números negativos. Isso aqui tem propriedades bem interessantes que permitem que a soma funcione tanto na representação com sinal como na sem sinal. Por exemplo, se a gente fizer 3 menos 2 igual a 1, né, nessa representação nova aqui, em complemento de 2, o 3 é 0, 1, 1, o menos 2 é o 1, 1, 0, o resultado é 0, 0, 1. Correto? Então, 3 menos 2 deu 1. É importante observar uma coisa, a gente tem, em complemento de 2, tem que fixar o número de dígitos com os quais está trabalhando. Tá? Então, vocês reparam que tem um vai 1 lá no último dígito à esquerda, na soma. No penúltimo também tinha, né? Mas no último tem um vai 1. Se a gente estivesse trabalhando em binário sem sinal, a gente teria 3 mais 6, que seria 9. Então a gente precisaria daquele bit ali, que ao lado dos 3 que já tem, onde está marcado em amarelo, seria o 1 e aí daria o número 9. Mas em complemento de 2 a gente não considera que pode ter um bit a mais. Então são aqueles 3 que estão ali marcados fixos. Bom, isso aí a gente pode fazer outros exemplos. Por exemplo, 3 mais 4 daria 7 em representação sem sinal. 3 menos 1 daria 2 em representação com sinal. E aí a gente pode construir diversos exemplos e até é bacana comparar o que seria na representação sem sinal com na representação com sinal. Por exemplo, a gente pode fazer 3 menos 2 igual a 1, representando ali, está faltando um dígito para a representação sem sinal, né, em amarelo, então na sem sinal a gente já desconfia que não vai dar muito certo, né? Mas com sinal, em complemento de 2, deu certo, deu 1. 1 menos 4 dá menos 3. Então, está ali também um exemplo, 1 menos 4 deu 3 certinho. Esse exemplo daria certo em binário sem sinal também, né? 1 mais 4 daria 5, estaria ok, né? De novo, aquela analogia com o sistema decimal é só para entender que isso aí é bem genérico, é um conceito universal, não é uma maluquice do sistema binário. Se a gente pegar 98, que é menos 2, e somar com 3, a gente tem o resultado 1. É incrível, mas funciona. Então aqui a gente tem 4 exemplos de somas para serem feitas, tá? Tanto com sinal como sem sinal. Se a gente analisar primeiro sem sinal, a primeira soma é 3 mais 4 deu 7, o resultado está certo em binário, tá beleza, então.
A segunda soma, 2 mais 3 deu 5, o resultado também está certo em binário. A terceira soma, a gente está somando 4 com 6, o resultado seria 10. Só que com 3 dígitos a gente não consegue representar 10. Precisaria daquele vai 1, né? Precisaria um dígito a mais. Então, a rigor está errado o resultado, se a gente considerar fixo o número de bits. Pensa que um processador tem um número de bits fixo, né? Não pode ir somando um bit a mais quando precisa. O outro resultado, 6 mais 6 daria 12, também está errado o resultado. Deu 4, né, em binário, se a gente olhar só os 3 bits. Se a gente olhar os mesmos números, as mesmas somas, só que interpretar como complemento de 2, a gente agora vê que a gente tem, a primeira soma é 3 menos 4 dá menos 1. E o resultado está correto, 1 em binário. Em complemento de 2 é menos 1. A segunda soma, 3 mais 2 é 5, parece inocente, tudo bem, né? Em complemento de 2, isso aí vai estar errado. Porque 1, 0, 1 não é 5 positivo. 1, 0, 1 é 3 negativo. Então deu errado o resultado. A terceira soma é menos 4 daria menos 8 o resultado, só que está dando mais 2 o resultado, então também está errado o resultado em complemento de 2. A última soma é o menos 2 que dá menos 4 e está tudo certo, porque o 100 é o menos 4 em complemento de 2 com 3 bits. Então a gente tem que analisar e entender, porque veja a questão de interpretação dos números, se a gente está interpretando com sinal ou sem sinal. Um jeito de descobrir se estão certos ou errados os valores, no sem sinal, não signed, eu posso olhar o último vai 1 só. Quando ele deu 1 nas duas últimas somas, o resultado é inválido. Em complemento de 2, eu olho os dois últimos bits de vai 1. Se eles forem diferentes, é que o resultado deu inválido. Então aí a segunda soma é inválida e a terceira soma é inválida. A quarta soma é interessante, né? Porque numa representação ela é válida, noutra é inválida, e a segunda também, só que no caso converso. Isso aí é um jeito operacional, não é? A gente olhar os últimos bits de vai 1. O significado, tanto em signed como unsigned, é que o resultado não pode ser representado com a quantidade de bits que eu tenho disponível. Esse é o conceito. A mesma coisa é o conceito de complemento de 2. Tem esquema para eu calcular o complemento de 2 de um número. Eu inverto todos os dígitos e somo 1. Legal, isso é o jeito de calcular. O conceito é que eu dividir ao meio a faixa de símbolos que eu consigo representar e atribuir valor negativo a eles, a uma metade, né? E isso resulta em propriedades interessantes, a soma continua funcionando.